Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! Bom dia para você aí de casa também, que o seu dia seja muito alegre e abençoado com a presença de Deus. Bom dia, irmã Deise! Bom dia, irmã Juliana, tudo bom? Tudo ótimo! Bom dia, Escola de Profeta! Bom dia! Bom dia também para você que está em casa, que seu dia também seja maravilhoso, abençoado com a presença do nosso Deus. E nesse momento, vamos fazer uma oração? Vamos! Querido Deus e amado Pai, graça te damos, Senhor, por esse novo dia, pelas tuas bênçãos já concedidas, Pai. Agora te pedimos uma bênção especial sobre esse estudo, que o Senhor venha ampliar, Pai, o nosso conhecimento, o nosso intelecto, Pai, para assim vivermos as tuas palavras, Senhor, as tuas verdades, Senhor, encontradas na Bíblia. Que o Senhor abençoe também os nossos irmãos que estão assistindo também esse vídeo, Pai, que a tua graça, que o teu amor, que o teu poder, Pai, se manifeste na vida deles, Senhor. Que eles tenham um dia, Pai, prazeroso, alegre e abençoado na tua presença, Senhor. Abençoa também os missionários que estão no campo, Senhor. E abençoa, Pai, essa programação que nós vamos ter no dia 15, Senhor. Senhor, que seja tudo para honrar, glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai. Pois tu somente é digno de todo o nosso louvor e adoração. São bênçãos que eu te peço agora, no doce nome do teu Filho amado Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. E agora vamos louvar todos juntos. Louve com a gente também, você aí de casa, o hino 375, Ao Tomar Minha Frágil Mão. Jesus
É sempre ótimo, né, decorar a palavra do Senhor em nossa mente. E a gente aqui da Escola de Profetas decora sempre um versinho toda semana. Então, quero que você abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, do 38 ao 39. Amém. Vou esperar você abrir sua Bíblia. Prontinho? No 3 começamos todos juntos. Romanos 8, do 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 ao 39. Romanos 8, do 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 38 ao 39. Romanos 8, do 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 38 ao 39. Amém. E agora você vai ficar com o estudo do dia de hoje. Que esse estudo possa abençoar a sua vida, assim como abençoou também a minha vida, né, Juliana? É sim. Porque hoje eu estou aqui através desses vídeos que eu assisti, aceitei o chamado e hoje estou estudando para ser uma missionária. Que você também possa tomar a sua decisão, assim também como a Juliana, né, Ju? Sim. A irmã Juliana, que através dos missionários foram lá, deram estudo para ela se batizou e hoje também ela está aqui sendo uma missionária também, estudando para ser uma missionária. Que você também aceite o chamado de Deus na sua vida para você também vir para a Escola de Profeta. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia. Estão animados, né? Estão felizes? Que alegria. Eu estou feliz porque estou com vocês. E estou feliz porque você também está aí do outro lado. Seja bem-vinda, é tão bom estar com você. Melhor ainda porque a gente se junta para fazer o quê? Para ler a palavra do Senhor. Que alegria. E queria já convidar você a abrir a sua Bíblia aí no estudo de hoje. Aqui no meu guia, veja só, eu colei meu guia aqui na Bíblia para não correr o risco de eu perder. Aqui no meu guia diz que nós temos que ler hoje Efésios 4 a 6 e Atos 19, do 21 ao 41. E Atos dos Apóstolos, o livro, o capítulo 28, dias de lutas e de provas. Então, aqui em Efésios capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, nós vamos finalizar a carta aos Efésios hoje. Paulo começa trazendo coisas bem interessantes para o nosso coração. Paulo fez um trabalho tão lindo lá na cidade de Éfeso, uma cidade onde as pessoas eram completamente idólatras e distanciadas da verdade do Senhor. E ele, trabalhando lá, ele conseguiu levantar uma igreja e agora ele estava cuidando dessa igreja, ele estava pastoreando essa igreja. E aqui no capítulo 4, ele começa a dizer assim, ó: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor.
Olha só que interessante. Ele já começa dizendo que ele estava prisioneiro ao escrever essa carta. Veja aqui, no capítulo 3, verso 1, diz que por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios. Então ele estava preso por uma causa, e a causa era por causa de alguma coisa que se relacionava com gentios. Se você tem estudado junto com a gente, você já sabe do que eu estou falando. Se você pegar aqui no capítulo 2, no verso 19, diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, sois da família de Deus. Paulo estava enfrentando grandes lutas, porque ele pregava isso que está no verso 19, que tanto gentil como judeu fazia parte da família de Deus e podiam ser salvos pela graça mediante a fé. Que interessante ele dizer isso. Todos nós participamos, somos chamados a participar de uma família especial. Que família é essa? A família de Deus, a família celestial. Já pensou que privilégio é esse? Você ser chamado a participar de uma família celestial, uma família divina. Só que aqui no capítulo 4 ele começa a dizer, olha, eu vou dizer para vocês que vocês foram chamados a participar dessa família, mas quem é chamado a participar desta família precisa ter um comportamento digno. Aí eu achei isso muito legal. Ele diz que por modo digno da vocação a que foste chamado, você tem que viver de maneira digna. E qual é essa maneira digna? Aí ele começa a dizer, você tem que ser humilde, você precisa andar em mansidão, ser longânimo, suportar uns aos outros em amor. Olha que isso faz toda a diferença. Ele diz que quem anda de maneira digna, de acordo com o chamado que recebeu, vive de maneira perseverante, buscando unidade de espírito com todos. Não busca briga, não contenda, discussão. Pelo contrário, busca unidade em Cristo. Olha só o comportamento que ele descreve das pessoas que foram chamadas para fazer o quê? Participar da família de Deus. E aí, nesse capítulo 4, ele continua dizendo, vocês foram chamados para ser santos. Vocês foram chamados para desempenhar a santidade no ministério de vocês. Se você olhar aqui no versinho 24 do capítulo 4, ele diz assim, ó, e vós vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. É assim que se vive alguém que foi chamado por Deus para fazer parte de uma família celestial. Esse é o comportamento, essas são as atitudes. E aí ele traz, a partir do verso 25, todas as coisas que tem que fazer parte da vida daquele que é santo. Sabe quais são as coisas? Pega aí sua Bíblia. A partir do verso 25 ele diz assim, ó, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Olha só. A mentirinha, quem gosta de contar mentirinha é o pai da mentira. Então, quem conta mentira não está vivendo em santidade. Ele diz que tem que deixar a mentira e falar a verdade. Aí ele diz, ó, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê espaço para o diabo. É o que ele completa no verso 27. Aquele que furtava, não furte mais, agora trabalhe e consiga as coisas com as suas próprias mãos. Não fale muita besteira. Muita não fale nenhuma besteira. Essa é a orientação que está na palavra. Não saia, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Aí você já começa a pensar, será que eu estou dentro deste padrão? Será que eu estou dentro dessa dignidade que Paulo tem apresentado, daqueles que foram chamados para a família de Deus? Já é para a gente analisar muito. E ele diz, esteja longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias. Essa não é a atitude de quem foi chamado a viver em santidade para com Deus. E aí ele finaliza esse capítulo com uma coisa gloriosa demais. Ele diz assim, ó, já iniciando 5. Sede, pois, versinho 1 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus. Uau! Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é imitar a quem? O nosso Pai. Nós não somos filhos dele?
Ele diz, imite a Deus como filhos amados. Nós fomos chamados para isso. Não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Então, nós somos representantes de Deus. E para a gente representá-lo, nós temos que ser parecidos com quem? Com o mundo? Não, temos que ser parecidos com Ele. Por isso que Paulo vai dizer, por favor, imite a Deus, seja semelhante a Ele, procure se esforçar e andar em amor como Ele é. E aí, ele vem apelando aqui no capítulo 5, mostrando quais são as obras das trevas, quais são as obras de quem anda na luz. Há uma diferença tremenda. Olha só aqui, ele diz, a partir do verso 3, que no meio de vós não haja impureza, nem cobiça. E ele diz que não é nem para se nomear no meio de nós coisas assim, coisas impuras, profanas, que tenham um sentido baixo, de nível, aquele escalão muito baixo de pessoas que falam qualquer besteira. Ele diz que isso não deve, isso é obras das trevas. Nós somos pessoas diferentes, somos pessoas que foram refinadas pela graça de Deus. Aí ele continua dizendo que a conversação de vocês não seja vã, pessoas que ficam só falando assunto sem nenhum valor, sem nenhuma utilidade, nenhuma edificação. Ele diz, isso aí deve sair da boca de vocês. Não seja inconveniente, impuro, avarento, idólatra. Olha só, aqui, o versinho que eu estou lendo para você é o verso 5. E ele diz que ser avarento é a mesma coisa que idolatria. E ele diz que esse tipo de comportamento não deve estar associado a nós que dizemos andar na luz, porque isso é obra das trevas. E um que eu achei muito interessante é o verso 11. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Eu tenho acompanhado e lido o livro de Provérbios, e eu aprendi um provérbio tão interessante. Há um provérbio que diz assim, o cúmplice do ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Por quê? Se ele é chamado diante da justiça e ele que foi cúmplice disser assim, não, sim, verdade, ele fez isso mesmo, eu estava lá, eu vi, a justiça vai fazer o que com ele? Vai puni-lo, porque ele era cúmplice, então ele participou do ato. Mas diante de Deus, ele foi inocentado, digo assim, foi poupado porque falou a verdade. Muito bem, você fez o certo, você errou de ter participado, mas agora você falou a verdade. Agora, se ele, por medo das consequências aqui na terra, mentir, dizendo que não viu nada e não sabe de nada, Deus o amaldiçoará, porque ele mentiu. Além de ter sido cúmplice, mentiu. Então, o pior inimigo de si mesmo é o cúmplice. Ele participa de algo e ele precisa, se ele quiser a aprovação de Deus para sair da situação errada em que está, ele precisa falar a verdade, precisa reprovar. Aqui diz o verso 11 do capítulo 5. Quantas coisas importantes nós aprendemos nessas cartas que Paulo escreveu à igreja, né? Nós aprendemos muito como é que é a vida de alguém que diz ser seguidor de Cristo. E aí, nesse finalzinho de capítulo 5, ele vem falando sobre o lar cristão. Como deve ser o lar cristão? Sabe, às vezes eu vejo alguns livros antigos e lá tem imagens de família, né? E aí tá lá o pai bem vestido, a mãe bem vestida, 2 filhinhos sentados na mesa e a mãe trazendo a comida. Parece um ambiente tão feliz, né? Tão em paz. Você sabia que era assim que Deus queria que todos os lares da terra fossem? Que o pai estivesse ali presente como aquele que é o guardador da família e provendo todas as necessidades dos seus entes queridos. A mãe ali, satisfeita com a sua posição de cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa. E os filhos crescendo na edificação do amor, do conhecimento, da experiência em família. E os filhos recebendo tudo aquilo. No plano de Deus, as famílias deveriam ser assim. Talvez você esteja aí sentado pensando, a minha família não foi assim. A minha também não foi, infelizmente. Mas o Senhor nos deixou na palavra a orientação clara de como é que se compõe uma família feliz. Como? Simples. Verso 22, mulheres sejam submissas ao seu marido. É assim que se tem uma família feliz.
quando a mulher se submete à liderança do seu marido. Logicamente que Paulo também não deixou a parte do marido. Ele diz que o marido, como cabeça da casa, como cabeça, líder da família, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não parece isso um lar feliz e perfeito? Era isso que Deus sonhou. Mas hoje nós vemos mulheres insatisfeitas em ocupar as suas posições como mulher dentro do lar e maridos também insatisfeitos. E aí nós temos uma família desestruturada. Mas porque não estamos seguindo aquilo que o Senhor Deus deixou escrito na sua palavra? E no capítulo 6, que finaliza então o livro de Efésios, fala sobre os filhos. Não podíamos deixar os filhos de lado, né? Eu sou filha. E aqui diz que os filhos precisam obedecer os pais no Senhor, porque isso é justo. E isso não é um acordo. Esse é um mandamento que tem promessa, porque a promessa é que aquele que obedece, a sua vida será como? Longa na terra. Mas há também uma maldição para aqueles que não obedecem aos pais, né? Há uma maldição muito séria. E aqui diz que os pais também precisam ter uma liderança coerente, porque no verso 4 diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A liderança dos pais precisa ser coerente e dirigida pelo Senhor, senão a casa cai, né? Não vai funcionar. Mas a parte dos filhos é fazer o quê? Obedecer aos pais no Senhor, dentro daquilo que o Senhor Deus orientou. E aqui fala também sobre os servos. Eu achei essa parte tão interessante, quero dividir com vocês o verso 6 e o verso 7, porque eu acho que esse é um verso que é muito bem aplicável para nós como alunos e servidores desta casa. Diz aqui que o servo não deve servir como servindo à vista, só quando o dono está por perto, né? Está lá perto, o professor está lá perto, né? A mãozinha está acelerada quando o professor vai embora. Aí fica lá 5 horas, né? Não, você não deve ser assim, um servo que serve à vista como que para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que diferente, né? Chega a dar um alívio esse tipo de espírito, esse tipo de comportamento, né? Fazendo de todo o coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Aqueles que pensam que servem a homens estão enganados. Nós servimos ao Senhor. E quando servimos ao Senhor, devemos fazer de todo o nosso coração. E então, finalizando aqui o capítulo 6, porque são tantas bênçãos, né, que nós temos aqui nesses capítulos de Efésios, Paulo continua dizendo assim, ó, do que eu não falei, eu quero dizer para vocês o seguinte, vistam-se da armadura de Deus. Paulo é fantástico, né? Ele fala sobre quase tudo. E o que ele não falou, ele diz, olha, o que eu não falei está aqui. Vista-se da armadura de Deus. Essa é a solução para todos os seus problemas. E aí a gente decorou esse textinho, né? A gente já decorou esse texto de Efésios 6, do 10 ao 18. E aqui ele fala o segredinho, né? De você vencer as suas batalhas, as suas lutas diante do Senhor. É tendo Ele em você. É você sendo todo revestido do Senhor. Amém? Amém. Você acha isso importante? Eu acho isso importante. Eu penso que se eu tivesse lido as cartas de Paulo há muito mais tempo, eu teria errado menos. Porque ele traz orientações preciosas para nós como igreja do Senhor. Agora, você sabe como é que foi a vida de Paulo lá em Éfeso? Porque as suas cartas são lindas. Mas você sabe o que foi que ele sofreu para que uma igreja fosse levantada ali? Em Atos, capítulo 19, vem trazendo uma história um tanto interessante. Pensa só, Paulo passou mais de 3 anos pregando lá em Éfeso. Pensa num lugar onde as pessoas tinham muitos deuses. Onde a mente é totalmente paganizada. Onde se não há conhecimento da verdade de Deus, nem de quem é Deus. Porque são tantos deuses. Qual é a diferença de mais um? Como se pregar a um lugar assim? Paulo enfrentou grandes lutas e dificuldades para pregar o evangelho
em todos os lugares que ele passou. Éfeso foi mais um deles. Diz que foram dias de muitas provas e angústias. Eu imagino mesmo, porque o povo não era fácil, não. Mas diz que Paulo, durante esses mais de 3 anos lá em Éfeso, batia de porta em porta, de casa em casa. Opa, parece nós, né? Eu me senti em casa além desse texto. De casa em casa, até a última casa. Você sabe que esse é o nosso lema aqui na Escola de Profetas? Quando nós vamos para a cidade sem presença adventista, nosso foco é esse. Nós fazemos um mapa onde colocamos todas as casinhas ali. E aí a gente vai de porta em porta, até a última porta, nem que seja lá num sítio distante, mas a gente vai atrás dessa alma para a glória de Deus. E era esse o trabalho de Paulo, de casa em casa, instruindo, advertindo, incansável no zelo. Diz que ele passou muitas noites de insônia em oração por aquele povo, muitas lágrimas, Léo, ele derramou para que aquelas pessoas recebessem do Evangelho do Senhor. Ele passou muitas lutas, açoites, prisões, perseguição, oposição, mas ele estava lá fazendo a obra de Deus. E numa dessas situações, aconteceu que todos os anos havia-se uma festa especial lá em Éfeso. A festa à deusa Diana. Você sabe quem era a deusa Diana? Era a deusa da caça. E diz que havia um templo dedicado a ela, o templo à deusa Diana, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E esse templo localizado ali, dava a eles oportunidade de ganhar muito o quê? Dinheiro. Então, Paulo está ali pregando da verdade de Deus, e ao pregar a verdade de Deus, as pessoas começaram a descobrir que a deusa Diana não existia. E que não valia de nada aquele templo e aquelas festas. E quando chegou o momento da festa, cadê os adoradores? Cadê as pessoas para comprar as imagens, os amuletos? Cadê o povo? O povo tudo convertido. Pensa só na bagunça. Pensa na bênção. Imagina você chegar numa cidade, Deise, a cidade toda pagã, e você pregar o evangelho e o pessoal, não quero mais saber disso. Uma cidade, agora, é uma cidade convertida. Só que quando o céu festeja, o inferno faz o quê? Estremece. O inferno estava descontente com a presença de Paulo naquele lugar. Saiba disso, missionário, para onde você for, você vai deixar o inferno descontente. Glória a Deus? Amém. Você tem que deixar o inferno mesmo bem descontente. E aí, Satanás começou a instigar pessoas para se levantar contra Paulo. Veja só, um tal de homem chamado de Demétrio, que você encontra isso lá em Atos 19, verso 23, diz que ele começou a falar às pessoas, aos artesãos que faziam as imagens da deusa Diana, as seguintes palavras. Veja só, ele disse: varões. O parágrafo que eu vou ler para vocês, eu vou ler na Bíblia. Aqui no verso 25 a 28. Olha só o que foi que ele falou. Varões, vocês sabem do nosso ofício, que é dele que vem a nossa prosperidade. E essa pregação de Paulo está fazendo com que o nosso ofício seja desacreditado. As pessoas não estão mais acreditando na gente. Isso está errado. Está correndo o risco da deusa Diana ser desvalorizada e o seu templo ficar abandonado. Olha só, diz que essas palavras despertaram as paixões do povo. Você tem noção do poder da língua? Quando a gente lê as histórias que nós temos lido dos apóstolos, nós percebemos o poder da língua para acalmar, mas também para incitar. E quando aquele homem usado pelo cão começou a falar aquelas palavras, diz que acendeu no coração daquelas pessoas paixão. E elas queriam fazer o quê? Queriam matar Paulo. Como é que um discurso pode levar pessoas a decidir tirar a vida de outros?
Você tem noção do poder das palavras? E foi exatamente isso que estava acontecendo ali. Houve um grande tumulto e a cidade, em peso, foi lá em busca de Paulo. Só que eu quero te dizer uma coisa. Quando você se arrisca a colocar a sua mão nas vidas, colocar a sua vida, ia falando ao contrário, colocar a sua vida na mão de Deus, acontece isso que eu vou ler para vocês. Diz que anjos de Deus haviam sido enviados para fazer o que com o apóstolo? Protegê-lo. A sua vida nunca estará na mão de homens. A sua vida sempre estará na mão de Deus. Você tem que confiar nisso. Que quando você se dedica ao evangelho, a pregar a palavra de Deus, ninguém pode tocar num fio de seu cabelo sem a permissão do Senhor. Ainda que uma cidade inteira se levante contra você. Os anjos protegeram a Paulo, mas eles conseguiram pegar alguns amigos de Paulo, Gaio e Aristarco. E Paulo queria o quê? Como um bom líder, né? Queria fazer o quê? Queria ir lá. E aí, não foi permitido que ele estivesse lá. E diz que naquela reunião, quando eles pegaram Aristarco e Gaio, começou-se uma grande confusão. Mas sabe o que me espantou nisso? Diz que nessa grande reunião, que havia muitas pessoas, alguns estavam ali sem nem saber por que estavam. Nem sabia o que estava acontecendo. Estavam ali só fazendo volume. Não te espanta isso, que algumas pessoas não sejam pensantes, sejam apenas massa de manobra? E é justamente dessas pessoas que Satanás usa para fazer o quê? Avolumar. Muitas pessoas estavam ali e nem sabiam o que era. O efeito boiada, né? Segue, não sabe nem porque está seguindo. Deus não trabalha assim, Deus trabalha com o quê? Ele quer que a gente pense, raciocine, por que eu estou agindo assim? Por que eu vou tomar essa decisão? Por que eu estou sendo levada para esse caminho? Deus trabalha conosco usando o nosso raciocínio. E veja como o diabo trabalha. Ele trabalha inutilizando o quê? A capacidade de pensar e decidir. Pessoas estavam ali e nem sabiam, só estavam lá para encher. E diz que quando um tal de Alexandre se levantou para falar, o pessoal não quis ouvir ele porque ele era judeu. E sabe o que eles fizeram? Clamaram por cerca de quase 2 horas. Gritaram, grande é a Diana dos Efésios. Você sabe o que é você ter uma multidão de pessoas gritando por quase 2 horas? Grande é a Diana dos Efésios. Que loucura. E como foi que começou? Com apenas um discurso do tal do Demétrio. Tem noção do que é isso? E diz que eles só pararam de gritar por pura exaustão. Gente do céu. E diz que quando eles ficaram em silêncio por não conseguirem mais gritar, um rapaz apareceu em cena. O nome desse rapaz, eu não sei. Cadê o nome dele? Afinal de pura exaustão necessária, houve um silêncio momentâneo. Então, o escrivão da cidade. Aparece só escrivão. Ok. Então, agora entrou em cena o escrivão da cidade. Quando o pessoal não mais conseguia gritar, esse escrivão apelou à razão deles. E começaram a dizer, gente, o que vocês estão fazendo? Todo mundo sabe que vocês adoram a deusa Diana. Todo mundo conhece como o templo de Diana é valorizado. O que Paulo está pregando não interfere nisso na vida de vocês. Ele não fez nada de ilegal. Cada um decide a sua vida. Começou a apelar à razão das pessoas. E aí foi se aplacando a ira da multidão, a ponto de todos se dispersarem. Que interessante isso, você não acha? Um homem que não tinha nada a ver com Paulo, não tinha nada a ver com a verdade, mas se levantou pela verdade. Você não acha que tem a mão de Deus nisso? Ainda que seja nécio, gentil, que não conheça Deus, você não acha que tem a mão de Deus? Deus precisava de Paulo para aplacar a ira desse povo? Não.
aqui no parágrafo que diz a atitude do escrivão e de outros que exerciam funções da autoridade da cidade, diz o seguinte: tinham apresentado Paulo perante o povo como inocente de qualquer ato ilegal. Esse foi outro dos triunfos do cristianismo sobre o erro e a superstição. Deus despertara um grande magistrado para defender seu apóstolo e fazer calar a turba. Quem tinha despertado ele? Deus. Eu creio que há pessoas nos órgãos legisladores, né, que estão à frente da nossa nação, há pessoas que Deus levanta para aplacar a ira do dragão. Pessoas que se levantam pelo que é certo. Eu sei que você deve pensar, são tudo corrupto. Na realidade, quero te lembrar que a história do mundo está nas mãos de quem? De Deus. E Ele tem aqueles que Ele levanta na hora certa para refrear o mal. Há pessoas que Deus separou para isso. E esse homem, neste momento, teve essa ação, nesse momento. E Deus aplacou a ira daquele grande tumulto. Agora, eu penso, o que fazia Paulo aguentar tantas dificuldades, tantas lutas? Às vezes você vai fazer evangelismo e alguém bate a porta na sua cara. Isso já aconteceu comigo. E aí você fica cheio de ira, bate o pó das sandálias dessa terra e diz: não volto nunca mais aqui. Mas o que fazia Paulo aguentar tantas dificuldades, tanta luta e não desistir? Está aqui no último parágrafo do livro. E eu quero ler para você, e eu quero que você encha o seu coração com essa informação. Em meio a constantes tempestades, o último parágrafo do capítulo, tempestades de oposição, o clamor de inimigos e a deserção de amigos, o destemido apóstolo quase perdia o ânimo. Mas, lançando um olhar retrospectivo ao Calvário, com novo ardor prosseguia disseminando o conhecimento do crucificado. Ele estava palmilhando a trilha sangrenta pela qual Cristo tinha passado antes dele. Procurava não abandonar a luta até que pudesse depor a armadura aos pés de seu Redentor. Como isso aqui me encheu o coração. Pensa, toda vez que você sofrer porque você está defendendo o que é certo, você tem que lembrar disso daqui. Você está apenas palmilhando uma trilha que Jesus já passou por ela e ele passou sangrando. Você só está imitando o Mestre. Lembra do que Paulo disse? Sede imitadores de Deus. E ser imitador de Deus é exatamente isso que Paulo fez. É sofrer o prejuízo para que outro possa ser abençoado. Foi isso que Deus fez. Ele sofreu o prejuízo para que nós pudéssemos ter chance de salvação. Que você tenha a mesma atitude diante do céu. Sofra o prejuízo para que outros tenham oportunidade de salvação. E quando você desanimar, eu te convido, olha para a cruz. Lá você vai ter o sentido da sua vida, o sentido da sua missão, o sentido de ser quem você é. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a Ele que Ele nos dê esse mesmo Espírito? Querido Deus e bom Pai, grandes foram as lutas e as dificuldades passadas por Paulo, nosso irmão. Mas em nenhuma delas, Senhor Deus, ele desfaleceu. Pelo contrário, cada vez mais ele se levantava mais disposto e forte para servir a Ti. Senhor, nós aprendemos hoje no estudo que quando ele olhava para a cruz de Cristo, o seu zelo se renovava. Ajuda-nos, ó Pai, a ter esse mesmo olhar. Ajuda-nos a termos essa mesma meditação. Não nos permita, Senhor, fraquejarmos diante de coisas tão pequenas, Pai amado. Ensina-nos a sofrermos o prejuízo para que a Tua obra avance nessa terra. Que o Senhor possa nos usar, que a Tua bênção esteja sobre nós, sobre as pessoas que estão nos assistindo. Nos fortaleça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Foi muito bom estar com você. Quero te ver amanhã e Deus te abençoe.